Paz seja com você que está em casa, que o Senhor fale com você também. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11. O Senhor é bom, aleluia. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Já estava programado, tá, irmãos? Não escolhi agora, não. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a minha vida como teu instrumento mais uma noite, Senhor. Eu te glorifico pela oportunidade, te glorifico, Senhor, pela tua palavra se cumprindo em todo o tempo. E eu peço mais uma vez, Senhor, usa a minha vida. Fala através de mim, Senhor, que a partir daqui, Senhor, sejam as tuas palavras e não as minhas. Que tudo que sair de mim, Senhor, seja segundo a tua vontade, Pai, para a edificação do teu povo e glória do teu nome. Amém. Pode se sentar. Aleluia. O tema dessa noite é: continue pedindo, você tem um Pai. Jesus usa 3 verbos nessa passagem. Ele diz pedir, buscar e bater. E talvez passe batido, mas talvez você já tenha se perguntado, por que ele fala 3 vezes? Ele não está falando a mesma coisa? Talvez você pense que ele está reafirmando o que ele já disse, mas na verdade Jesus está nos dando uma direção. Ele está nos dando um passo a passo. E nós vamos tratar desses 3 pontos essa noite: pedir, buscar e bater. Ele está neste momento falando conosco da persistência da oração. E quantas vezes nós começamos a orar sobre algo e desistimos, esquecemos. Às vezes parece que Jesus não vai fazer, que ele não está ligando para aquilo. E você abandona aquela oração. Ou talvez você se cansou de orar tanto tempo, 3 dias, por uma mesma coisa. Orou tantas vezes, até eu já me cansei de repetir aquela oração. E aí você para de falar sobre aquilo. Mas aqui Jesus está nos ensinando a persistir em oração. E ele nos dá isso com esses 3 verbos que ele usa. Ele começa dizendo que todo aquele que pede, recebe. Pedir. Quando você ouve essa palavra, o que é que vem à sua mente? Pedir. Não traz uma sensação de humilhação? Porque pedir é quando você vai pedir um favor, pedir emprestado, pedir perdão, pedir ajuda. Então pedir, ele carrega em si, ele traz essa implicação de humilhação, de humildade, de vergonha, porque está implícito nele. E nós usamos isso no nosso cotidiano com naturalidade. Nós já aprendemos a agir com o pedir, a lidar com o pedir. Porém, quando estamos diante do Senhor, o pedir se torna algo difícil. Nós não aprendemos que podemos pedir ao Senhor. E quando nós aprendemos a pedir errado. E aí Jesus diz aqui que todo o que pede, recebe. E aqui ele está nos entregando um segredo importante. Porque o pedir, ele expõe confiança e fé. Somente alguém com fé que ele faz, pede. Somente alguém que confia que ele faz, pede. Então, nesse momento, Jesus está nos ensinando a confiar, a crer e a nos humilhar diante do Senhor. Ele está nos ensinando que
Diante do Pai nós podemos nos humilhar, porque nós aprendemos que isso é vergonhoso. A gente aprende a não precisar pedir nada a ninguém. Mas aí vem Jesus e diz: peça, que Ele vai te dar. Nós ouvimos essa palavra pejorativamente, como se fosse algo ruim, o pedir. E Jesus vem e diz que nós temos e devemos, podemos pedir ao Pai. Nos humilhar diante de Deus é a nossa maior expressão de fé. Falar com o Senhor, pedir a Ele as nossas necessidades é a maior expressão de confiança no Senhor. E é por isso que Jesus começa logo por aí. Porque você pode tentar de todas as formas, mas sem humildade diante do Senhor você não vai conseguir nada. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Outras versões vão dizer os humildes. Deles é o reino dos céus. O Senhor não rejeita os humildes. Tiago, capítulo 4, versos 6 e 10. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então aqui Jesus está nos dando uma garantia. Você pode pedir que o Senhor vai te conceder. Você pode se humilhar diante dele, pois Ele não resiste àquele que se humilha, àquele que é humilde diante dele. Ele não se oporá a você. E é por isso que Ele diz que todo o que pede, recebe. Porque pedir carrega humildade e humilhação em si. Então Ele está te garantindo que assim você conseguirá aquilo pelo que você está pedindo. Em seguida, Jesus vai tratar agora do buscar. Buscar, quando nós ouvimos buscar, automaticamente você pensa em ação. Por quê? Ninguém que busca algo, busca parado. É preciso atitude, movimento, ação. Então, neste momento, Jesus está nos ensinando que você não pode apenas pedir, mas você tem que agir coerentemente com aquilo que você pede. Sabe, por exemplo, quando alguém pede um carro, mas não tira habilitação? Pede a casa, mas não trabalha para comprar? Pede o trabalho, mas não entrega currículo, não faz cadastro, não faz nada. Oramos, pedimos, nos humilhamos, mas precisamos buscar, agir com coerência com aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Precisamos orar com ação. Essa palavra, ela não parece algo apenas verbal. Ela parece algo de movimento físico, porque muitas vezes nós oramos, insistimos em algo, mas nós não agimos de acordo com aquilo. Então o Senhor olha para nós e vê muita vontade e pouca atitude. E aí o Senhor não vai nos ajudar. Porque em toda a Escritura nós vemos o Senhor nos ensinando que Ele aprecia o trabalho. Em algum momento ali, nos Salmos ou no Provérbios, não me recordo, Provérbios, Ele até nos compara com a formiga. Vai ter com a formiga preguiçoso, porque o Senhor quer que nós estejamos em movimento. E nesse momento Jesus está nos ensinando a orar e agir. Ele está nos ensinando a termos atitudes enquanto oramos. Porque não é suficiente você orar e esperar tudo do Senhor. O Senhor, Ele quer trabalhar conosco. Não por nós em todo tempo, como se nós fôssemos filhos mimados. Buscar é viver pela fé aquilo pelo que você já ora. Então, lá no início Ele disse para nós pedirmos, ou seja, confiarmos, crermos, termos fé. E agora Ele está nos dizendo para viver aquilo que nós estamos orando. Porque se nós esperamos que Ele faça antes, nós não estamos crendo que Ele fez. E Ele não está limitado ao nosso tempo. Nós estamos orando esperando que Ele faça. Ele ouve a nossa oração sabendo se Ele já fez ou não.
Enquanto isso, você está ali. Será que Ele vai fazer? Será que o Senhor vai mover as coisas da forma como eu espero? Mas as suas atitudes precisam estar em acordo com isso. Viver pela fé aquilo que você ora. É isso que Ele está nos dizendo. Buscar aquilo que você está orando. Então, se você tem orado por algo, haja de acordo, coerentemente com aquilo que você tem orado. E Ele diz que todo o que busca, Ele encontra. Por quê? Porque se nós estamos agindo de acordo com o que oramos, não há como nós alcançarmos de outra forma. Mas se você está agindo, o Senhor vai trabalhar a seu favor. Se você está desejando a porta de emprego e clamando a Ele, como Ele não te abrirá uma porta vendo você se dedicando e se esforçando para alcançar isso? Ele vai abrir. Mas se Ele olha e vê você orando, pedindo oração a todo mundo, mas você não move nada, você não vai atrás, você não faz um cadastro nem pela internet, esperando um milagre do Senhor. Ele opera, mas Ele não faz dessa forma. Ele quer que você haja. O Pai não se negará a te ouvir, mas é necessário que você haja. O terceiro ponto que Jesus levanta é o bater. E o bater, automaticamente nós temos a visão de alguém batendo a porta. Por quê? Porque alguém que já se moveu para buscar, agora está batendo, ele está insistindo. Ele não desistiu, ele quer se fazer ser ouvido, ele quer que saibam que ele está ali. E é isso que Jesus está trazendo neste momento, o insistir e o perseverar. Porque você orou, você pediu, você buscou. E então agora você para? Você desiste porque as coisas ainda não aconteceram, não foi como você esperava? Agora Jesus diz, bata. Faça-se ser ouvido pelo Pai. Faça que Ele note que você está ali. Persevere. Você humilhou, você confiou, reconheceu dependência. Agora, insista, continue batendo. Não é estranho que Jesus diga para você pedir, buscar e ainda bater? Ele está nos ensinando que o Pai nos ouve. Mas Ele está te ensinando a não desistir porque você não viu, você não sentiu, você não acha que as coisas estão acontecendo. E Ele está dizendo, persevere, continue pedindo, o Pai está te ouvindo. E Ele vai deixar isso ainda mais claro na continuação da leitura. Acho que deixa eu ver qual que é o versículo exato. Volta para mim, acho que no Mateus 7, verso 10. Pode voltar um pouquinho antes. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Aqui ele entra na questão da paternidade. Porque até então ele está te ensinando a pedir, a insistir e a se humilhar. Mas diante de quem? E então ele diz, do seu pai. E é por isso que ele traz essa comparação. Ele diz, você, se o seu filho te pedir algo, você dará a ele algo ruim? Ainda que o que ele te pedir não seja bom, você dará a ele algo bom. Ainda que o que ele pedir você sabe que não vai ser bom, é perigoso, não trará para ele nada de benefícios, você vai fazer por ele algo bom. Talvez não aquilo que ele pediu, mas você fará por ele algo bom. Quanto mais o seu pai. Então Jesus, neste momento, ele está trazendo a nós o entendimento de que você está diante do seu pai. E hoje em dia, infelizmente, está muito banalizado a paternidade de Deus. É um papai, paizinho. E a visão que muitos têm do Senhor como um pai é natural, é humana, é falha. É daquele homem que às vezes é ruim, às vezes ele erra, nem tudo ele faz, né? Mas o Senhor está nos ensinando que Ele é um bom Pai. Por isso que Ele diz, se vocês sendo maus,
conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, porque Ele é bom, Ele é perfeito e Ele está nos garantindo, Ele está nos dando uma boa razão para confiar, porque você está confiando, pedindo, se humilhando, buscando, insistindo ao seu Pai, que é um bom Pai. Então, todas as nossas dificuldades nesse momento, elas se tornam tolas. Por que não conseguir falar com o Senhor? Se Ele é o seu Pai. Quem melhor entenderia você, a sua necessidade, o seu pedido, senão o seu Pai? Quem melhor conheceria o seu coração, as suas dificuldades, senão o seu bom Pai? Quem melhor saberia se isso é bom para você ou não, senão o seu Pai? Então, a forma como Jesus está nos ensinando a insistir em oração, a não desistir, é justamente a forma como nós devemos nos portar diante de um Pai. E eu sei que por vezes nós ouvimos que insistir e perseverar em oração talvez não seja tão bom, porque Ele é Pai, Ele é o Senhor. E aí ficou meio perdido o entendimento do persistir em oração. Como é que eu vou insistir se Deus já disse não? Como é que eu vou ficar insistindo com Deus se Ele não fez? E aí é por isso que Ele diz que nós somos filhos e Ele é o Pai. Quando nós estamos diante dos nossos filhos e eles insistem, você sai por aí espancando seu filho porque ele insistiu? Não me peça mais, menino. Já falei não. Os filhos insistem. Muitas vezes porque não entendem o não. Muitas vezes porque eles querem tanto algo que eles vão insistir até conseguir aquilo. E como é que nós reagimos diante disso? Algumas vezes a gente vai conversar, explicar. Algumas vezes a gente vai pedir para esperar. Vamos ensinar. E outras vezes você vai dar de imediato. Outras vezes você vai fazer algo diferente daquilo. Não é à toa que Jesus está dizendo: vocês são maus, mas o seu bom Pai vai te ouvir quando você orar, quando você pedir, quando você buscar. Insista com Ele. Por que é que Ele está mandando você insistir ao Pai? Porque Ele é Pai. Ele quer fazer. Ele quer te ouvir. Ele quer te atender. Assim como você diante do seu filho. Vai dizer que você, enquanto pai, nunca se amoleceu. Às vezes você até falou que não ia fazer, mas o filho insistiu, veio com aquela carinha. E aí Jesus diz para você ser como criança. E aí Ele diz para você pedir, para você insistir. Por quê? Para você ganhar o coração do teu pai. Para o seu pai olhar para você e ver você insistindo tanto naquilo e falar: poxa, você está querendo tanto. Nem é tão bom. Vou fazer algo melhor para ele. Está entendendo como é que é para você lidar com seu pai? Abra sua Bíblia em Lucas 18, verso 1 até o 6. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Acaso Ele vai continuar fazendo você pedir, insistir e não fará? Eu lhes digo, Ele fará depressa. Jesus está usando aqui a figura de um homem mau, que não se importa com ninguém, que é injusto, cruel, ruim,
para dizer: o seu pai é bom. Se um homem ruim pode fazer o bem porque foi aborrecido, quanto mais o seu pai, que é bom, ouvindo você insistir, não fará por você. Deus quer que você insista porque Ele é mau? Eu quero ver quanto Ele vai conseguir insistir. Não. O Senhor é bom. E Ele está nos ensinando a não desanimar. Então talvez você já desistiu de algo. Ressuscita essa oração, esse pedido, esse sonho nessa noite e volte a clamar por aquilo que você deseja. O Senhor é um bom Pai. E um bom pai, ele não faz apenas aquilo que é necessário. Você não dá ao seu filho só o alimento e o resto é com você. Você não veste apenas ele e depois diz: agora você se vira com o resto. Você também realiza desejos, vontades. Ai, pai, que vontade de comer uma pizza hoje. Tá bom. Ai, pai, queria tanto, mas você não precisa. Mas eu queria tanto. E você dá, porque pai realiza vontades, desejos, sonhos. É prazer para o pai. Quanto mais o seu pai, o bom pai, não está querendo realizar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Ele quer fazer por você. Abra sua Bíblia em João 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é filho. Você recebeu Cristo, creu, então você se tornou filho. Ele mesmo em si tornou você um filho. Então você pode pedir a Ele. Não tema: mas isso não é nem importante. Mas o Senhor só faz aquilo que é para a glória do reino e das coisas espirituais. Não, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em fazer com que você se alegre, com que você tenha prazer em estar na casa dEle. Ou você acha que o Senhor quer que você esteja aqui, que você sirva em todo tempo, que você ame os seus irmãos, suporte os seus irmãos, que você viva na igreja e o resto é problema seu? Ele é um bom pai. Ele quer que você se alegre. Ele quer que você chegue aqui cheio de coisas para contar para os seus irmãos, do que Ele fez por você. O seu pai te abençoou, te presenteou e Ele quer que você chegue aqui assim. Então Ele quer fazer por você. Ele quer abençoar você. Salmo 103, versos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele é o Pai que conhece você, as suas necessidades, as suas dificuldades. E Ele não se recusará em ouvir o que você tem a dizer. Você pode falar com Ele, você pode se expressar, falar das suas dificuldades. Senhor, eu queria, mas não consigo. Eu não sei como chegar lá. Jesus, me ajuda. E Ele, como um bom pai, vai te ouvir, te direcionar, te ajudar, te presentear, te abençoar. Você pode falar com Ele, não só sobre necessidades, não só sobre reinos, sobre coisas espirituais, mas sobre sonhos, desejos, vontades, planos. Senhor, eu queria muito. Não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com nada, Jesus, mas eu queria. E Ele é um pai que vai olhar para você e dizer: filho, tá bom. E você está demorando, se recusando a pedir por medo. Medo de receber? Medo de ouvir um sim? Você está diante do seu pai. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês
muito mais valor do que elas? Por que é que nós achamos que Ele não fará? Não é Ele quem derrama a chuva, que cuida dos pássaros, das plantas, de tudo. Não é Ele que sustenta toda a vida. Como não fará pelos seus filhos? Nós estamos constantemente dizendo que somos filhos. Eu sou filho de Deus. Por que não nos portamos como tais? Filhos, você não tem mais valor do que todas essas coisas? Ou você já está com a sua mente tão corrompida, igual ao mundo, achando que eles têm mais valor do que você? Que bicho vale mais que gente? O Senhor ama os seus filhos. Ele ama a criação? Sim, por isso Ele cuida dela. Mas você tem mais valor do que ela. Porque Cristo não morreu numa cruz por um passarinho, por uma árvore. Ele morreu por você. Você tem mais valor. Como Ele não cuidará, não abençoará, não satisfará os seus desejos, sendo você filho dele. Ressuscita nessa noite aquilo que você deixou de clamar. Aquele sonho perdido. Aquilo que você clamou, pediu, mas não aconteceu. Volta a falar com o Senhor dos seus sonhos. Volta a falar com o Senhor dos seus projetos. Volta a falar daquelas coisas que antes te enchiam, que você sentia vibrando dentro de você e você abandonou. Volta a trazer diante do seu Pai aquilo que o seu coração deseja, porque Ele cuidará e satisfará. Não só cuidará, Ele satisfará os desejos do seu coração também.